Olá, povo de Deus! Chegado o momento do nosso devocional diário. Hoje é sexta-feira, dia 29 de janeiro do ano 2022. Dando prosseguimento ao tema Dons do Espírito Santo, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, na versão da Bíblia de Jerusalém. Ainda no capítulo 12, vamos ler dos versículos 12 até o versículo 30, concluindo a leitura do capítulo 12. Diz assim o texto: com efeito, o corpo é um, e não obstante, tem muitos membros, mas todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo, pois fomos todos batizados num só Espírito, para ser um só corpo, judeus e gregos, escravos e livres, e todos bebemos de um só Espírito. O corpo não se compõe de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, mão, eu não sou, logo não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. E se a orelha disser, olho, eu não sou, logo não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a audição? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se o conjunto fosse um só membro, onde estaria o corpo? Há, portanto, muitos membros, mas um só corpo. Não pode o olho dizer à mão, não preciso de ti. Nem tampouco pode a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são os mais necessários. E aqueles que parecem menos dignos de honra do corpo são os que cercamos de maior honra. E nossos membros que são menos decentes, nós os tratamos com mais decência. Os que são decentes não precisam de tais cuidados, mas Deus dispôs o corpo de modo a conceder maior honra ao que é menos nobre, a fim de que não haja divisão no corpo, mas os membros tenham igual solicitude uns com os outros. Se um membro sofre, todos os membros compartilham o seu sofrimento. Se um membro é honrado, todos os membros compartilham a sua alegria. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e sois os seus membros, cada um por sua parte. E aqueles que Deus estabeleceu na igreja são, em primeiro lugar, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, doutores. Vêm a seguir os dons dos milagres, das curas, da assistência, do governo e o de falar diversas línguas. Porventura, são todos apóstolos? Todos profetas? Todos doutores? Todos realizam milagres? Todos têm o dom de curar? Todos falam línguas? Todos as interpretam? Vejam aqui, a Bíblia de Jerusalém dá a comparação do corpo com a ação do Espírito Santo na igreja. Aqui ele fala da valoração das partes do corpo, a importância do ouvir, a importância do ver, do falar, do pensar, a importância dos membros inferiores, dos membros superiores, e de que todos estão ligados num só corpo
de maneiras que, se doer o ouvido, todo o corpo sente. Se doer o pé, todo o corpo sente. E depois ele introduz a ação do Espírito Santo, que comissiona uns para apóstolos, outros para profetas, outros para doutores, outros para operar milagres, outros... E todos esses distribuídos entre os membros do corpo de Cristo. De maneira que não são todos apóstolos, não são todos profetas, mas um é apóstolo, o outro profeta, o outro é doutor, o outro opera maravilhas. E assim, Deus, na pessoa do seu Espírito Santo, age no seu corpo místico, que é a sua igreja, distribuindo a ela os mais variados dons. Que tema fascinante que Paulo traz para a igreja dos Coríntios e que chega até nós. Esta porção para este sábado, dia 29, seja bênção para você e sua família, em nome de Jesus. Amém.